Carla, vou começar com você. A reação de Bolsonaro foi uma reação eminentemente política. Ela destoava muito do tom adotado pela sua defesa, né? Pelo seu advogado de defesa, Celso Velarde, ali dentro do plenário. Ali, naquela coletiva de imprensa, Bolsonaro semeou de declarações distorcidas, ataques à esquerda, sobrou para a imprensa. O que está por trás? Qual que é a estratégia de Bolsonaro? Então, Raquel, a gente lembra esse julgamento, né, que aceitou a denúncia aí, teve ontem e hoje. Ontem o ex-presidente surpreendeu ao chegar e acompanhar a sessão da primeira turma ali, e aí ele fez o que os aliados deles disseram, o ato político, né? Tomou a decisão política de ir ali, tentar de alguma forma mostrar o seu respeito à justiça, de que ia acompanhar ali na primeira fila o desenrolar da sessão que acabou aceitando a denúncia e tornando o ex-presidente réu. Hoje ele decidiu não ir. O que disseram os aliados dele? Olha, não foi porque o fato político de ontem já deu resultado, já cumpriu o que tinha que ser. Mas ele sabia e existia aí toda a expectativa de que ele se tornasse réu e ele fez uma outra opção. Ele foi ao Senado, né? Ele vai ao Congresso Nacional, assiste ao lado do filho, o senador Flávio Bolsonaro e de outros aliados. E aí, Raquel, na minha avaliação, é o ex-presidente partindo para uma estratégia completamente política, como você colocou. Ele está ali nesse bolo de aliados que ele está dando essa declaração, atrás tem um dos advogados, que é o Paulo Cunha Bueno, mas não é o Celso Velarde, como você salientou, que é, digamos assim, aquele advogado que foi contratado para fazer a ponte com o Supremo Tribunal Federal, para fazer aí uma conversa, digamos assim, mais institucional com os ministros do Supremo. E aí, ele está, como você lembrou muito bem, quase como se fosse o cercadinho dele de antigamente. Então, o que o Bolsonaro demonstra nessa coletiva, né? Que ele quase como se deixa de lado qualquer estratégia jurídica nesse momento e ele vai para o confronto político. Ele vai dizer que ele vai requentar todas as teorias de conspiração que ele veio trazendo ao longo do seu mandato, e dizendo que é perseguido político. Ele vai bater nessa tecla, Raquel, porque agora é o que ele diz, ele fala, é tudo contra mim, né, tô sendo perseguido. Ele não entra no mérito da discussão. Para falar que ele não entra, tem um determinado momento em que ele diz também, por exemplo, que discutir a hipótese de não é um crime, quando ele fala da reunião dos militares que discutiu a minuta golpista. Então, assim, o presidente, nessa estratégia, com certeza, eu imagino, e você que conhece bem o doutor Celso Velarde, ele vai um pouco contra a sua estratégia de defesa, que não é de enfrentamento, né? Que talvez é dizer que ele não tenha participado, não de negar, como fizeram várias outras defesas. Não negam a existência da tentativa de golpe, mas dizem que o seu cliente não está nela. Mas ele vai para o confronto político. E aí, Raquel, apostando muito provavelmente numa saída política via Congresso, de tentar forçar que o Congresso vote a anistia de alguma forma, de tentar uma saída política por aí. Mas, evidentemente, esse comportamento do ex-presidente de voltar a enfrentar, de requentar fake news, não sei se ajuda ele na sua defesa. Lembrando que agora foi a primeira etapa, né? Foi a aceitação da denúncia. A gente ainda vai ter todo o andamento do processo, onde as defesas vão poder ter um tempo maior para rebater ponto a ponto, o relatório, enfim, vai ter ali a sustentação do julgamento propriamente dito. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro mostra que ele, aí no impulso, está determinado a buscar saídas mais políticas do que jurídica, porque com certeza as falas dele hoje não são de arrefecer a relação, pelo contrário, Raquel. Não são, ele está dando demonstrações de que ele não confia na justiça. Ele, acho que ontem, deu uma entrevista ao Financial Times, dentro dessa estratégia que eles estão traçando no bolsonarismo, de
tentar plantar o Brasil como uma ditadura judiciária, no qual eles precisam de ajuda externa. E o Bolsonaro está muito preocupado com essa perspectiva de prisão, né? Ele falou várias vezes sobre o projeto da anistia e tem um trechinho que ele fala especificamente sobre isso da prisão, que ele diz: se eu for preso, vou dar trabalho. Vamos ouvir. Preso, vou dar trabalho. Não vai acontecer não, deixa contigo, presidente. Então, aqui está grande parte, quase toda a verdade que interessa. Repetindo, 2 de novembro de 22, quando eu falei para a imprensa, li um papel e começo dizendo que vão sentir saudade de mim, como estão sentindo hoje. Eu vou estar o mês que vem no Rio Grande do Norte com o senador Marinho, como eu já tive outras vezes. Depois... Léo, o que será que ele quis dizer com isso? Se for preso, eu vou dar trabalho. Quais são os caminhos políticos que ele tem? O que ele está tentando alcançar? Eu não acho nem que ele vai ser preso. Eu acho que ele vai fugir. Se eu tivesse dinheiro para apostar nesse momento, se eu usasse bets, mas eu sou contra bets, eu apostaria de que ele vai fugir, né? Agora, o réu Bolsonaro, ele surtou diante de jornalistas ao cair a ficha de que a prisão é real, né? Para quem estava com saudade, né, daqueles momentos em que o presidente falava um monte de sandice desconexa, né, para os seguidores no cercadinho do Palácio do Alvorada, o Jair Bolsonaro dá uma palhinha do passado, né, nesse discurso a jornalista. Quem puder ver e tiver com o estômago forrado, dá uma assistida, assim, é interessante, né? Logo depois do STF ter declarado ele réu no processo, junto com outros 7 comparsas, né? Para quem acompanhou, olha, no primeiro momento ele segue o roteiro dos advogados. Depois ele manda o roteiro para as cucuias, o próprio filho dele lá mandando papelzinho do tipo, pai, segura a onda, né? E ele mandou para as cucuias. Ele se refugiou na linha do que a Carla tinha falado, né? Ele mandou a estratégia jurídica às favas, refugiou-se no seu rebanho, refugiou-se nos seus aliados no Congresso, acreditando que serão protegidos por ele à medida em que ele esticar a corda ao máximo. E aí, livre do personagem que ele estava sendo obrigado a encenar nos últimos dias por conta dos advogados, né? Jair Messias encarnou de vez o Bolsonaro que a gente conhece, né? E talvez tenha lhe ocorrido naquele momento que qualquer analista político já saiba, sua condenação é quase certa. Não porque é um julgamento de cartas marcadas, mas porque é um julgamento com excesso de provas, com excesso de evidências. Foi uma metralhadora de mentiras. Falou, criticou a inelegibilidade no TSE, né, que ele foi tornado inelegível, criticando, falando, não, eu só chamei os embaixadores para conversar, né, sendo que ele atacou o sistema brasileiro de votação. Ele disse que discutir hipótese de golpe de Estado não é crime, porque teria ficado na hipótese. Falou que os atos golpistas de 8 de janeiro, tentou falar de uma forma meio confusa, botou o Flávio Dino no meio, tentou resgatar aquela história das câmeras do Palácio do Planalto, depois disse que ele não podia ter nada a ver com aquilo porque ele estava nos Estados Unidos, como se telefone não existisse, como se planejamento não existisse, como se isso não fosse o álibi, né? Ele ressuscitou denúncia de fraude nas eleições, atacou na eletrônica, ironicamente, no dia seguinte que o governo norte-americano, que o presidente Trump usou um elogio ao sistema brasileiro de votação, ao registro biométrico, num decreto que ele estava fazendo sobre eleições. Disse que a justiça jogou contra ele, que os jovens se tiraram o título de eleitor por pressão da justiça para votar no Lula. Fez aquela autopromoção do governo, esquecendo que o governo dele também teve muita inflação, tanto é que ele era chamado de bolso caro. Criticou, falou que o Brasil está virando uma Venezuela, ignorando que a comparação dele com Maduro é feita internacionalmente, né? É claro que tudo ia, claro, atacou a imprensa. É claro que isso não esgota o que aconteceu, é apenas um aperitivo do que aconteceu, né? Mas mostra, né, que o Bolsonaro no seu estado mais bruto, né, um puro suco de Bolsonaro, né? Bem, ele ser tornado réu por tentativa de golpe de Estado era previsível. Só para deixar claro que todo mundo falou aqui, a Raquel falou, a Carla falou, todo mundo está falando isso. A contundência do STF, né, deve ter assustado o Jair, que estava lá na fila do gargarejo, né? E aí ele apela para a questão política. Para terminar, a partir de agora ele se debruça sobre 2 perguntas. Pergunta 1. Ele topa ser preso em caso de provável condenação ou ele vai preparar o plano B, a fuga dele para o exterior? Ele não está com passaporte.
dá-se um jeito. 2, vale mais empurrar uma candidatura fictícia e no final colocar o Eduardo ou o Flávio, 2 de seus filhos, para concorrer ao Palácio do Planalto? Ou vale mais a pena abençoar um aliado mais competitivo que, se eleito, pode lutar pelo perdão dele? Mas, neste caso, significa transferir a liderança da direita. Ressalte que parte da direita e do centrão querem que o réu abençoe já outro nome para 2026 para evitar uma derrota para Lula. Mas, pelo que o Bolsonaro colocou hoje, ele não vai querer.